Ambulância abandona paciente na calçada porque não encontrou vaga em hospital. Perigo logo ali. Lixo nas ruas vira criadouro de mosquitos. Falso pedido de socorro. Trotes dão prejuízo e atrapalham o salvamento. Pacotes de viagem para o carnaval comprados de última hora podem custar menos. Conselho de Segurança da ONU condena teste com bomba de hidrogênio na Coreia do Norte. Desmanche no futebol. Times da China levam jogadores do Corinthians. E na série especial, o encontro entre Brasil e Portugal nas padarias de cada esquina. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Olá, boa noite para você. Olha, nada de alívio para o bolso do brasileiro. Definitivamente, o país está gastando mais para gerar energia e por isso a bandeira vermelha, que deixa a sua conta de luz mais cara, vai continuar. Mesmo com a chuvarada no fim do ano, que encheu muitos reservatórios, o país ainda vai depender das termoelétricas nos próximos meses. É indispensável. E quanto pesa no seu orçamento? Ih, bicho, não tem outra pergunta melhor não, que essa aí já desanima logo no começo do ano. A Fernanda calcula o aumento. Uns 50%. 50% mais caro? Por aí. Tô com a conta de luz aqui. Tá com ela aí? Tô. Mostra a conta aí pra gente, por favor. Tava aqui, ó. Foi pagar hoje? Não, ia pagar agora. Olha, eu tô pagando 160 mais ou menos, eu pagava R$100. Imagina o custo na padaria, com forno elétrico ligado 24 horas. Passou o valor do aluguel, se eu falasse isso há 10 anos atrás, eu ia meio que dar risada, porque ninguém ia imaginar isso aí, né? Para piorar, o governo manteve nesse ano a bandeira vermelha, que acrescenta na tarifa R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos. É para pagar o custo da energia mais cara produzida pelas usinas termoelétricas, acionadas por causa do período de seca. E que ainda vão continuar por alguns meses, enquanto os reservatórios das hidrelétricas se recuperam. Mais preocupação para quem viu a conta disparar. Na casa de Simone, de pouco mais de R$ 90 para quase 200. E com a conta tão cara, a família até decidiu abrir mão de um conforto que nessa época do ano faz toda a diferença. O ar-condicionado agora fica desligado. E aí, como é que vocês fazem para enfrentar o calor, Simone? A gente pegou o velho e bom ventilador que estava guardado há bastante tempo. Mas não é a mesma coisa. Não, não tem nem comparação. É só para aliviar mesmo o calor e um pouco da conta de luz também para dar uma baixada. E a previsão de especialistas de que esse sufoco vai continuar assusta. Começar a usar fogueira para iluminar, fazer comida no fogão a lenha, porque se continuar subindo desse jeito, eu não sei onde a gente vai parar, não. Em Minas Gerais, o que assusta é o crescimento na quantidade de trotes para o Corpo de Bombeiros. E você sabe, isso é crime, pode dar até 6 meses de prisão, gera prejuízos e, pior, atrasa o socorro de quem realmente precisa. Este vídeo teve quase 4 milhões de visualizações. Cerca de 90 mil pessoas compartilharam a indignação do socorrista voluntário. Fomos chamados para uma ocorrência. O bombeiro enviou um helicóptero e foi um trote. Tadeu faz parte de um grupo de resgate que atua na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu peço mais uma vez, como pedi no vídeo, não faça isso. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para a mesma ocorrência falsa. Um médico e um enfermeiro do SAMU, 2 sargentos e 2 pilotos faziam parte da equipe mobilizada na brincadeira de mau gosto. Gastamos um precioso tempo lá procurando o local adequado para tentar localizar se havia realmente o acidente que foi relatado. Infelizmente, tratava-se de um trote. No ano passado, o Corpo de Bombeiros recebeu 5.700 trotes, 32% a mais do que em 2014. 400 por mês, 13 por dia. Na central de atendimento, as ligações ainda passam por uma triagem. Solicita outro telefone, solicita mais informações da ocorrência. Em um voo do Corpo de Bombeiros, são gastos aproximadamente R$ 8.000 por hora entre custos com a aeronave e a equipe de atendimento. E pior do que o prejuízo financeiro é quando os profissionais vão para uma ocorrência falsa e deixam de atender uma pessoa que realmente corre risco de vida. Um trote, uma ocorrência que não existiu,
a gente pode deixar de atender um paciente em situação real de gravidade. 2 acidentes envolvendo caminhões no estado de São Paulo. Uma carreta tombou na alça de acesso do Rodoanel e atingiu um veículo que despencou de uma altura de aproximadamente 6 metros na pista da rodovia Castelo Branco. O motorista do caminhão sofreu fraturas. No carro estavam 4 passageiros, 2 morreram e 2 ficaram gravemente feridos. Em outra rodovia que liga Grande São Paulo ao litoral, um caminhão caiu numa ribanceira. 2 pessoas morreram. No interior do Paraná, 8 pessoas morreram e 11 ficaram feridas num acidente. Uma carreta desgovernada bateu num caminhão e atingiu um ônibus que levava cortadores de cana. A carreta que provocou o acidente foi parar no meio de um matagal. A cabine ficou destruída. O motorista morreu na hora. Antes de parar, ele bateu nesta outra carreta, que ficou no meio de uma plantação. E também neste ônibus, que transportava cortadores de cana. Um segundo ônibus que vinha logo atrás conseguiu desviar. O Diego estava nele e viu tudo. A princípio, aquele caminhão, ele veio dando um sinal de luz lá de cima. Só que aí a hora que chegou aqui perto desse aqui, daí ele teve que passar, foi a hora que bateu de frente com o ônibus. O acidente aconteceu na PR-082, em Engenheiro Beltrão, no noroeste do Paraná. Uma pista simples, sem acostamento e cheia de buracos. As carretas estavam carregadas com soja. No total, 8 pessoas morreram. Outras 11 ficaram feridas. 2 delas foram trazidas para este hospital em estado grave. O caminhão invadiu a cabine e metade do veículo. Ainda é possível ver pedaços do caminhão dentro do ônibus. Alguns não conseguiam acreditar que escaparam ilesos do acidente. Em choque. Foi por Deus mesmo. A gente levanta 4 horas da manhã para poder sair de casa, sustentar a família e chegar numa situação dessa, né? E em meio aos sobreviventes, uma mãe surge desesperada. A senhora está procurando alguém? Meu filho saiu cedo para trabalhar, o Wellington. Foram minutos de desespero, mas o Wellington estava entre os sobreviventes. Você tá vivo? Que ele nasceu de novo. Abraça eu. A região sudeste, campeã em casos de dengue no país, também é a maior produtora de lixo do Brasil. E se engana quem acha que as duas coisas não estão relacionadas. Tem tudo a ver, né, Janine? Em São Paulo tem lixo de sobra, como garrafas PET e pneus, pelas ruas. Parte desse lixo está cheia de larvas do mosquito Aedes aegypti. Quando o mosquito da dengue nasce, essa deve ser a primeira imagem que ele vê. Do lado de fora da garrafa PET, um mundo de possibilidades para procriar. Sim, porque é no lixo acumulado nas ruas das grandes cidades, exposto à chuva, que o Aedes aegypti coloca os ovos. Não importa o tamanho do espaço. E se o ambiente for escuro, como um pneu, melhor ainda para o mosquito. A água permanece mais tempo e fica na sombra, entendeu? Carros abandonados também podem se transformar em criadouros do mosquito, ainda mais se for como este aqui que nós encontramos em uma das ruas da capital paulista, todo aberto, cheio de lixo e com água acumulada no asfalto. Está numa região extremamente urbanizada, né? Provavelmente essa larva eclodiu em decorrência da chuva da semana passada, porque são larvas bem pequenininhas, são larvas de primeiro estágio. Não faltam exemplos como esse nos grandes centros urbanos. Olha outro carro abandonado, na mesma situação. E é em São Paulo que está a cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com a maior incidência de dengue no país, Campinas. Quase 6% da população contraíram a doença em 2015. Com a chuva que vai caindo, esses recipientes sempre vão ficando cheios por mais de 10, 14 dias, que é o período suficiente para que o mosquito procria desde o ovo até a fase adulta. Mesmo que a água seque e que a chuva demore a voltar, o Aedes aegypti persiste. Os ovos sobrevivem sem água por mais de 1 ano. E basta uma nova cheia para eclodirem. E nós informamos a prefeituras locais onde há lixo acumulado em bairros da Zona Sul, Oeste
Sofás e pneus. É claro que a gente vai ficar de olho. E se na sua cidade aí houver situações semelhantes, denuncie na página do JR no portal R7. Pela primeira vez no Brasil, houve queda no número de clientes de plano de saúde. E não foi pouco, não. Por conta da crise, 2015 fechou com 500 mil contratos a menos. São 14 horas por dia dentro do táxi em São Paulo para conseguir pagar as contas de casa. Mas com as corridas mais escassas no último ano, o seu José perdeu 30% da renda e precisou cortar justamente o convênio médico da família. Perde o faturamento, perde o plano de saúde, perde a qualidade de vida, né? Pela primeira vez no Brasil, houve queda no número de pessoas com planos de saúde. Em 2015, mais de 500 mil contratos foram cancelados. Os principais fatores foram o desemprego e a queda da renda familiar. A perspectiva para este ano, ela acompanha 2015, talvez com uma acentuação mais grave. Nós tínhamos uma expectativa e ainda temos de um começo de recuperação para 2017. Mas 2016 é um ano ainda ruim para a saúde suplementar no Brasil. O Antônio faz parte dessa perspectiva negativa. A assistência médica de R$ 2.000 mensais está pesando no bolso. Não vai ter jeito. Daqui a 2 meses ele vai engrossar a lista dos pacientes que dependem exclusivamente do SUS. Não está dando mais para pagar. O serviço público precário e superlotado tende a ficar ainda pior. Seu José está preocupado. Precisa fazer uma cirurgia e teme ficar numa fila de meses, como milhares de outros brasileiros. O que resta para a gente é torcer, né? É um indicativo e tanto da crise. Um personal trainer morreu depois de passar mal na academia onde trabalhava em Vitória, no Espírito Santo. No Brasil, 200 mil pessoas morrem todo ano vítimas de morte súbita. Isso nos traz uma lição. É preciso ficar atento à saúde do coração. Jovem, 33 anos. Douglas Tadeu dos Reis morreu enquanto se exercitava nesta academia em Vitória, no Espírito Santo. Um meninão, assim, entendeu? Sempre brincando com a gente, jogava pelada da academia com a gente, tudo. Nunca apresentou nada. Ele chegou a ser socorrido por funcionários e por uma aluna que é médica, mas não resistiu. Segundo o laudo da Secretaria de Saúde, a morte não é possível bombear sangue com a força necessária para todo o corpo, o que provoca cansaço intenso e falta de ar. Estima-se que no Brasil, 200 mil pessoas sofram morte súbita por ano. Mas o que leva um rapaz com uma vida aparentemente saudável ter um ataque cardíaco? A insuficiência coronariana é a causa mais frequente de morte súbita. Sempre alerta. Essa é a orientação dos cardiologistas. Nós precisamos checar todos os anos a saúde do coração. Quem tem histórico na família tem que ter atenção redobrada. Eugênia faz exames periódicos. Minha avó já infectou, meu pai já infectou. Então, o exercício físico é até uma recomendação do próprio cardiologista. Ao se matricular nessa academia, os alunos respondem algumas perguntas sobre o estilo de vida. E um lembrete importante está sempre à vista. Uma vez por ano, para não deixar de fazer. A receita é antiga: comer e dormir bem. Praticar do coração boa. Sim, ainda mais quando chega aos 30 anos, que é o perigoso, né? De ter ataque cardíaco. Vai para academia, vem andar no parque, tenta se alimentar de forma correta, mas não é fácil. Um homem que trabalhava para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi assassinado em casa na Baixada Fluminense. Os assassinos vestiam camisas da Polícia Civil. Uma vila de casas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma área, segundo a polícia, dominada por milicianos. Este foi o local do crime. A vítima, José Hildo da Silva Marques, de 47 anos.
Segundo testemunhas, 4 homens com camisas da Polícia Civil cercaram a casa dele exigindo dinheiro. José Hildo estava com a mulher, a enteada e a filha dela. Enquanto a família era mantida refém, ele foi morto a tiros. Os criminosos fugiram levando uma moto. Desde fevereiro do ano passado, José Hildo trabalhava no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani. Ele fazia serviços administrativos. A polícia já ouviu 5 testemunhas e tenta agora identificar os criminosos. Ainda esta semana será feito o retrato falado dos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas. As principais suspeitas dos investigadores são execução e latrocínio, roubo seguido de morte. As aulas foram retomadas hoje na Escola Fernão Dias, em São Paulo. O prédio ficou 55 dias fechado por causa da ocupação dos estudantes. Eles foram contra a reorganização do ensino estadual proposto pelo governo. Em Salvador, a chuva provocou novos alagamentos. A água invadiu casas e a Defesa Civil retirou algumas famílias de bote. O sócio da Boate Kiss, Elisandro Spor, será testemunha no processo aberto pelo Ministério Público contra 2 pais de vítimas do incêndio na boate, na cidade gaúcha de Santa Maria. O promotor se sentiu ofendido com cartazes feitos pelos pais, que o apontava como um dos culpados pelo incêndio. 242 pessoas morreram em janeiro de 2013. Ainda no Rio Grande do Sul, o asfalto cedeu e uma cratera se abriu na rodovia que liga Santana do Livramento ao Uruguai. A prefeitura teve que criar um desvio temporário para os motoristas que passam pela região. O ministro da Casa Civil confirma que o Planalto está preparando um conjunto de medidas de estímulo à economia, mas nega um pacote econômico. Jacques Wagner disse que o governo não tem coelho na cartola e que vai trabalhar pelas reformas trabalhista e da Previdência. A oposição duvida. O governo corre para convencer pesos pesados do meio empresarial de que a crise econômica pode ser vencida. Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau, líder no setor de siderurgia, foi chamado hoje ao gabinete do ministro do Planejamento e disse o que pensa. Prioridade primeira, ajuste fiscal. Prioridade segunda, voltar ao crescimento, tá certo? Terceiro, aumentar a eficiência e gestão do governo. Tá? São 3 coisas que tem que entrar na pauta do país. O ministro da Casa Civil nega que haja um pacote de medidas econômicas em gestação. Após encontro de quase 2 horas com o vice Michel Temer, Jacques Wagner tentou frear expectativas consideradas por ele exageradas. Parece que as pessoas estão esperando qual é a grande notícia, o coelho da cartola. Não tem coelho da cartola, a gente vai continuar buscando o equilíbrio macroeconômico, o equilíbrio fiscal, e abrindo trilhas para uma retomada de crescimento. Em meio às crises política e econômica, os Ministérios da Fazenda e Planejamento preparam mudanças profundas nas regras trabalhistas e da Previdência. Ambas as reformas consideradas urgentes, mas também extremamente difíceis e impopulares. É briga garantida com as bases do PT e com os sindicatos em pleno ano eleitoral. O quadro preocupa o ex-presidente Lula, que teve reunião sigilosa com Dilma nesta terça, no Alvorada. O discurso reformista da área econômica do governo vai na contramão do que defendem setores dentro do próprio PT. Alguns dizem que é suicídio político brigar com as bases que apoiam o governo neste momento. Já a oposição duvida do sucesso das reformas. Nós vamos ficar assistindo, o que vai ser um vexame enorme para a base do governo e para o presidente da República, que vai assistir com uma discussão que não vai ser nem da oposição. Essa discussão vai ser entre a presidente da República e o PT. O ex-presidente Lula foi ouvido hoje na Polícia Federal em Brasília. O depoimento faz parte da Operação Zelotes, que investiga a suposta venda de 2 medidas provisórias na época em que foi presidente e uma no governo Dilma. No início da noite, o Instituto Lula divulgou nota na qual informou que o ex-presidente prestou informações ao delegado Marlon Cajado como forma de colaboração. Segundo a nota ainda, Lula não é investigado
nem tampouco testemunha. O vice-presidente Michel Temer, que tenta unir o PMDB, disse hoje que o partido não pode se dividir entre governistas e não governistas. Hoje, também um suplente aliado do governo tomou posse com uma liminar do Supremo Tribunal Federal nas mãos. Mesmo contra a vontade do presidente da Câmara, o suplente Átila Nunes do PMDB do Rio assumiu o mandato de deputado federal. Eduardo Cunha usava o argumento de que, como vereador licenciado, Nunes não poderia ser empossado. Curiosamente, Cunha já havia dado posse a outros 3 parlamentares na mesma situação. Nunes só assumiu o cargo por meio de uma liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Os 2 pesos e as 2 medidas de Cunha têm uma explicação. A eleição da liderança do PMDB na Câmara no mês que vem é que o novo parlamentar vem somar força ao atual líder, Leonardo Pisciani, aliado do Planalto e peça importante da presidente Dilma contra o impeachment. O processo é longo, esse processo tem muita defesa a ser apresentada, então é o passo a passo. A tentativa de interferir na bancada desgastou o vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, que hoje recebeu o ministro dos Portos, Hélder Barbalho, e outros aliados. Temer tenta agora unificar a disputa entre as bancadas do Rio e de Minas Gerais. Com os cariocas fechados com Pisciani, os mineiros ainda decidem entre Leonardo Quintão e Nilton Cardoso Júnior. Não se pode dividir a bancada entre governistas e não governistas. O que deve haver é uma conjugação da própria bancada para que haja unidade dela, e essas questões de quem é a favor disso, a favor daquilo, devem ficar fora dessa discussão. Outra preocupação de Michel Temer é com a Convenção Nacional do PMDB em março.